umbral, ele ficou conhecido pelo filme Nosso Lar, né? Psicografia de Chico Xavier, né? Pelo espírito de André Luiz, né? Nós somos sabedores disso. Antes do filme, teve-se então uma obra, né? Então, no livro, né, e depois ainda mais latente no filme, nós ficamos conhecendo o umbral, esse termo umbral. E no livro Nosso Lar, né, umbral vem na seguinte denominação. André Luiz coloca o umbral como sendo uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais. Ah, essas palavras não são minhas, essas palavras são lá, né, do livro Nosso Lar, que eu faço questão de trazer para vocês até aqui, para poder... Peraí, gente, deixa eu só tirar meu telefone aqui do pronto. Então, essas palavras vêm lá do livro Nosso Lar. Porém, conflita um pouco com o livro dos Espíritos. Tá? Por quê? A grande celeuma disso tudo foi quando ele colocou essa palavra, né, aí nessa denominação, região. Então as pessoas começaram a achar, né, e criaram na mente delas que essa região, quando falava região, é porque estava delimitando no espaço, né, delimitando um determinado lugar, né, ou seja, esse quadrado aqui é um umbral, né? Então isso conflita com o livro dos Espíritos, que é a nossa base, que é Allan Kardec. E aí, então, cria-se uma confusão, né, até mesmo literária, né, um conflito até saudável, né, para que nós possamos, aí, então, raciocinar acima do termo e, então, em busca de uma melhor denominação dentro disso tudo. Então, afastem primeiramente, né, da mente de vocês essa questão de quando diz região, zona, local, né? Então isso é só uma forma de levar até vocês, né, de uma maneira terrena, colocar pra gente, para que a gente consiga se situar. Porque vai existir coisas que existem no mundo espiritual que eles, embora queiram nos descrever, eles não vão conseguir, porque não tem nada parecido que eles consigam, então, comparar aquilo que nós temos aqui, né? Visto que eles também estão há anos-luzes de nós em questão de tecnologia e desenvolvimento. Então, por que conflita, Ana, quando fala que é uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais, né? Conflita porque é o seguinte, lá na questão 87 do Livro dos Espíritos, ó, lá na questão 87, tem a pergunta o seguinte: os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? E aí os espíritos respondem o seguinte: os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-os e atuando sobre vós, sem o saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditas aos menos avançados. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que essa questão de região, ele não, os espíritos, né, respondendo aí para Allan Kardec, essa questão de umbral só num lugar, espíritos de luz somente no lugar, né? Então isso é equivocado, tá? Mas o umbral é área aí de resíduos, de esgotamento desses resíduos mentais? Sim, né? Por quê, Ana? Ali, naqueles determinados lugares de sofrimento, né?
de purgar mesmo aquilo ao qual nós precisamos nos atentar, que fizemos errado para poder avançar, né? Então ali sim é um local de esgotarmos, né? Esses resíduos mentais. E que resíduos são esses, né? É ali que está impregnado as pessoas que desencarnam e carregam com elas a raiva, o ódio, a vaidade, a depressão, os vícios de qualquer natureza, as pessoas que estão aí idolatram a todo tempo o sexo, as drogas, né? Então a crueldade, a maldade, então tá tudo ali dentro dessas zonas, tá? Então, por que eu vim, né, com essa cartolina lá atrás? Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu tentar dar um zoom, virar mais, né? E tentar aproximar para ver se dá para vocês visualizarem, né? Eu vou ficar enorme aqui na frente porque deu um zoom, né? E vocês vão me falando aí, apesar que eu acho que eu nem vou conseguir ver, que tá um pouco longe, mas depois vocês me falam se vocês vão conseguir entender aquilo que eu estou passando para vocês, tá? Então, primeiro, o que nós precisamos entender? O umbral, ele não existe fisicamente. O umbral não pode ser visto da Terra. O umbral, ele está na contraparte do mundo espiritual. Então, vamos lá para que vocês possam entender melhor, né? Vamos ilustrar aqui como se fosse a Terra, né? Vamos pôr aqui a Terra. Tá torta essa Terra, mas tá bom, né? Então, nós vamos identificar o seguinte. Aqui em cima, nós vamos colocar aqui, ó, o mundo espiritual nas dimensões superiores. Gente, tá dando pra ver? Ou tá virado? Tá virado, não tá? Fala se tá virado. Parece, pra mim tá parecendo que tá virado. Agora não sei se pra vocês vai ficar virado. Tá dando pra ver? Me dá o retorno. Tá virado, né, Marli? Gente do céu, como é que eu viro isso? Talvez se eu virar a câmera dá? Dani, me dá o feedback, porque eu preciso passar. Gisele, você tá rindo, né? Inverter a câmera, né? Então, peraí. Que eu vou ter que inverter o celular também. Agora deu? Agora vai dar, né? Acho que agora vai dar. Então, olha lá. O mundo espiritual nas dimensões superiores. Então, no momento, essas dimensões superiores do mundo espiritual, elas não nos interessam. Nós não vamos mexer lá. Isso é outra esfera. Tá bom? E nós vamos estar aqui, ó. Crosta terrestre. Nós estamos aqui, mas nós povoamos toda a Terra, tá? Porque o mundo espiritual
ele é invisível a nós, né? Então nós povoamos toda a terra. Isso aqui é só para vocês entenderem. Então onde está, Ana, essas zonas umbralinas que é falado, né? Então vamos lá. Elas vêm aqui, ó. Então tem a camada, as 3 camadas, vem primeiro aqui, ó. Gente, eu nunca fiz isso, viu? Agora que eu tô fazendo. Olha lá. Nós temos a crosta terrestre, o mundo espiritual ali acima, e temos as 3 camadas umbralinas, que são o umbral nebuloso, o umbral denso e o umbral pedregoso. No sentido crosta terrestre ao mundo espiritual, eles são numerados como 1, 2 e 3. Eu, né? Quando eu assim estudo didaticamente, mas isso falando eu, tá, gente? Eu sempre inverto. 1, 2, 3. Porque eu entendo que quanto mais o número vai aumentando, mais pesado é a zona, tá? É essa camada aí. Então, por isso que fala que a crosta terrestre, nós estamos mais próximos dos umbrais. Esses umbrais, também chamados de camadas ou umbrais aí externos. Por que externos? Porque eles estão do lado de fora da crosta terrestre. Eles estão acima da crosta terrestre. Mas também existe aqui embaixo, ó, que vem, ó, um umbral cavernoso que está numa zona interna, né? Está abaixo de nós, abaixo da crosta terrestre, tá? Então, ele está bem próximo ao núcleo da Terra, né? Então, só para que vocês entendam, né, quando fala aí que umbral é uma região, né, nós não podemos ficar limitados somente em um lugar. Por quê? Porque aqui nas camadas superiores vão iniciar-se, né, nesse sentido, vão iniciar colônias. Mas por todos os lugares aqui dentro desses umbrais, exceto esse, vão ter também postos de socorro. Que podem estar aqui, aqui e em qualquer parte deles. Existem espíritos também que, além de trabalhar aqui nessa crosta terrestre, né, nessa parte externa, está também trabalhando, sai daqui e vem trabalhar aqui, que é aqueles que estão nos intuindo, são os nossos mentores, são aqueles que estão vindo, né, para poder de uma certa forma ajudar na Terra, aqueles, né, que estão saindo aqui do mundo espiritual para socorrer quem está aqui, tá? Então olha para a gente aprender, né? Eles estão em toda a parte, os espíritos superiores. E esses espíritos que estão aqui nos umbrais também. Por quê? Porque eles podem sair daqui também e vir aonde? Atacar na Terra.
Eles podem sair daqui e atacar aonde? Os postos de socorro. Eles podem avançar um pouco mais e tentar, de uma certa forma, atingir aonde? As zonas superiores. Por isso, cada colônia, né? Aqui está o espaço, a colônia está aqui e em volta dela existe uma proteção. Por quê? Porque aqui a todo momento aqueles que estão, né, de uma certa forma, né, soltos aí, né, usando da inteligência para poder atacar, né, aonde tem luz, aonde tem aí mais entendimento, né? Eles estão livres para fazer isso. Então precisa a colônia estar sempre cercada e sempre com proteção para que esses ataques não venham a acontecer. E esses ataques desses nossos irmãos sem luz e sem entendimento, né? O que que acontece? Eles são por toda a parte. Tá? Na equipe espiritual faz socorro aqui no umbral cavernoso. Aqui não existe posto de socorro. Aqui não existe nossos irmãos socorristas rondando para saber quem está precisando de ajuda. Por quê? Porque aqui é uma área, quanto mais gente desce, mais pesada aqui é menos pesado, né, que a gente fala, e quanto mais vai descendo, mais pesado fica. E esse pessoal aqui tem extremamente, de extremo perigo, né? Então aqui, nossos irmãos socorristas só avançam, né? Os socorristas só vão aqui quando? Em casos extremos. E mesmo assim, para eles adentrarem ali, precisa todo um projeto para adentrar. Por quê? Porque aqui estão aqueles irmãos que estão extremamente sem conhecimento, extremamente adeptos à maldade, à crueldade. Aqui nesse lugar, né, no cavernoso, no umbral cavernoso, nós vamos encontrar aí espíritos como os espíritos de assassinos, né, esses assassinos aí cruéis, né? Nós vamos encontrar aí os psicopatas, aqui nós vamos encontrar os feiticeiros, os magos negros, os sociopatas, aqueles que não têm compaixão de nada, né? Aqui também estão os dragões, né? Aqueles que estão o tempo todo tentando atacar e destruir a terra. Então aqui é um local de extremo perigo, são espíritos que estão aqui até há séculos, né, e tem uma inteligência, dotados de muita inteligência, né, e por isso precisa de toda uma estratégia, porque essa inteligência deles é toda voltada para a maldade. Então, quando que eles vêm aqui? Quando que é esse pedido, quando que é essa ida extrema, né, somente em casos extremos? Quando daqui existe um pedido de socorro verdadeiro que vai ecoar e vai chegar até um posto de socorro ou até um socorrista que esteja passando por aí. Quando eles captam esse pedido, é que então eles fazem toda uma estratégia para que eles possam avançar. Quando avançam, eles vão exatamente naquele indivíduo, diretamente naquele indivíduo, em nenhum outro local. Busca esse indivíduo e traz para cá. Tá? Nenhum espírito vai sair de uma zona cavernosa e ir direto para uma cidade espiritual. Tampouco vai sair do pedregoso e vir para cá. Eles sempre vão avançando. Daqui vem para uma colônia ou um posto de socorro. Mas jamais daqui vai direto, nem daqui, nem daqui. Por quê? Porque a vibração que eles se encontram são vibrações tão ruins e tão pesadas
que se tirarem eles daqui e lançarem diretamente numa colônia ou num poço de socorro, o choque que eles têm é muito grande, né, gerando aí prejuízos muito maiores, tá? Do que se tivessem avançando. Então sai daqui, vem para cá, daqui para cá e daqui para as esferas, então, superiores, para onde eles têm afinidade, que primeiramente com o poço de socorro, né? Estando então apto, vai para uma colônia. Esses daqui, quando não existem pedidos de socorro, geralmente é daqui que saem as reencarnações compulsórias. Eles vão reencarnar até mesmo sem saber que estão reencarnando. Por quê? É a misericórdia de Deus chegando até eles, inserindo-os dentro de um seio familiar, para que às vezes, através do amor, eles possam, quando voltarem, entrarem nessa zona. Bom? Vamos virar aqui para mim. Vamos tirar esse zoom. Deixa eu virar a câmera aqui. Tirar esse zoom. Viu, gente, que o assunto... E nós ainda não terminamos, tá? O assunto umbral. Isso é só para vocês entenderem, porque Patrícia vai passar por aqui, né? Por uma dessas zonas. Todo o tempo que nós vamos fazer essa leitura desse capítulo, eu quero que vocês pensem o seguinte: Patrícia, todo momento que ela narra, ela está nessa amada, tá? Ela está numa zona nebulosa, né? Então vocês vão ver aí os relatos, né? E vão falar misericórdia, imagine a cavernosa, né?